Certamente não é um exagero afirmar que a vida teria sido muito mais aterrorizante se os dinossauros ainda estivessem por aqui. Mas, e se eu dissesse a você que a Terra já abrigou criaturas ainda maiores, mais sinistras e mais ferozes? De serpentes gigantes a monstros dos abismos oceânicos e criaturas estranhas que parecem saídas dos seus piores pesadelos, aqui estão alguns animais que eram até mais assustadores que os dinossauros. Número 1. Dunkleosteus. Algumas das criaturas mais aterrorizantes que já viveram no nosso planeta eram moradores da água. E Dunkleosteus certamente não é exceção. Este formidável peixe emerge do período Devoniano tardio, que ocorreu cerca de 370 a 360 milhões de anos atrás, uma época frequentemente chamada de a Era dos Peixes. É importante notar que essa era ocorreu muito antes do aparecimento dos dinossauros na Terra. Esses eventos ocorreram durante um período conhecido como a Era Mesozoica, que se estendeu de aproximadamente 245 a 66 milhões de anos atrás, e foi subdividida pelos cientistas em 3 períodos distintos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Dunkleosteus, com seu comprimento variando entre 7 a 9 metros, possuía uma forma semelhante à de um tubarão, com uma cabeça fortemente blindada que talvez apenas uma mãe poderia amar. Com base na sua aparência ameaçadora, pode ser surpreendente saber que o Dunkleosteus, na verdade, não possuía dentes convencionais. No entanto, não se engane. Em vez disso, ele estava equipado com 2 longas lâminas ósseas, capazes de quebrar e esmagar praticamente qualquer coisa. E quando digo qualquer coisa, quero dizer literalmente qualquer coisa, pois o Dunkleosteus não era nada exigente em suas escolhas alimentares. Ele devorava peixes, tubarões e até mesmo membros de sua própria espécie. Suas formidáveis presas cresciam continuamente e se afiavam naturalmente ao se esfregarem uma na outra, funcionando como uma espécie de tesoura autolimpante. Para dar uma noção de quão formidáveis eram suas mandíbulas, os cientistas teorizaram que elas poderiam gerar até 8.000 libras de pressão de mordida por polegada quadrada. Para efeito de comparação, a mordida de um leão gera cerca de 650 libras. No entanto, a fraqueza fatal do Dunkleosteus era sua voracidade, o que frequentemente resultava em problemas digestivos. Frequentemente, fósseis desse monstro pré-histórico foram descobertos junto com restos de peixes regurgitados e parcialmente digeridos. Você pode ficar aliviado por Dunkleosteus não estar mais presente, mas se deseja garantir que o Curiologia nunca seja extinto, sabe o que fazer. Basta clicar nos botões de curtir e se inscrever para nos ajudar a continuar firmes por aqui. Número 2. Platybelodon. Como transformar um elefante comum em algo completamente aterrorizante? A resposta é simples. Substitua sua tromba por um garfo carnudo gigante. Sim, esta criatura fantástica pode parecer ter saído da imaginação de uma criança de 7 anos. Mas se voltarmos no tempo, entre 8 e 20 milhões de anos atrás, veremos que o Platybelodon foi tão real quanto parece. Este antecessor do elefante contemporâneo apresentava uma aparência peculiar, incluindo uma mandíbula proeminente que, na realidade, consistia em um segundo par de presas alargadas, que eram simplesmente incisivos modificados. No entanto, qual era a finalidade dessa característica singular? Afinal, no mundo animal, não é comum desenvolver características sem utilidade. Quando o Platybelodon foi inicialmente descrito na década de 1920, acreditava-se que seus incisivos inferiores tinham a função de escavar, coletar, cavar e dragar vegetação macia, em ambientes aquáticos ou pantanosos. No entanto, em 1992, o paleontólogo David Lambert apresentou a teoria de que esses incisivos também poderiam ser usados como armas semelhantes a foices, capazes de cortar a vegetação densa. Em vez de se limitar às áreas costeiras, o Platybelodon vagava por regiões da Ásia do Mioceno, África e América do Norte, alimentando-se de plantas terrestres. Eles usavam seus troncos para agarrar galhos e, em seguida, cortavam-nos com suas lâminas dentárias especializadas. Esses apêndices carnudos em forma de garfo não se fossilizam tão facilmente quanto os ossos. Na verdade, temos muita sorte de saber tanto sobre essas criaturas bizarras. Eles morreram, às vezes em grande quantidade, próximo a rios, que são locais privilegiados para a fácil fossilização. Embora não representassem uma grande ameaça para os humanos se ainda existissem hoje, é seguro dizer que esses animais possuíam uma das anatomias mais peculiares da história. Número 3. Mosasauro. Se você é um entusiasta dos filmes Jurassic World, é provável que já esteja familiarizado com o mosasauro. No entanto, é importante destacar que o mosasauro não é, tecnicamente, um dinossauro. Essas enormes criaturas marinhas estão, na verdade, intimamente relacionadas com cobras e lagartos monitor,
Mas isso não diminui em nada o seu potencial aterrorizante. Este colossal predador de sangue quente habitava os oceanos em todo o mundo durante um período que remonta a cerca de 80 a 66 milhões de anos atrás. Embora não tenha sido descoberto nenhum espécime completo, os paleontólogos acreditam que o mosasauro poderia facilmente alcançar comprimentos de 13 a 15 metros e pesar cerca de 5 toneladas e meia. Para se ter uma ideia, isso é maior que um ônibus urbano típico e mais pesado do que 2 rinocerontes adultos juntos. Similarmente às serpentes modernas, o mosasauro possuía dentes pterigoides, ou presas dentro de sua vasta boca, que estavam firmemente ancorados nos ossos do céu da boca. Os mosasauros eram predadores altamente eficientes, o que não deveria ser uma surpresa. Seus dentes, que se encaixavam no tecido carnudo de suas gengivas, tornavam muito mais fácil para eles segurar e engolir suas presas debaixo d'água. Devido à sua relação com cobras e lagartos monitores, como o dragão de Komodo, é até possível que eles tivessem línguas grandes e bifurcadas. No entanto, nunca saberemos com certeza, pois os tecidos moles raramente fossilizam. O conteúdo do estômago revelou que essas criaturas aquáticas se alimentavam de uma variedade de presas, incluindo amonites, peixes ósseos, tartarugas marinhas e até mesmo outros répteis pré-históricos, como plesiosauros, além de aves marinhas. Seus fósseis foram encontrados em várias partes da Terra, inclusive na Antártica. Durante o período Cretáceo, eles se tornaram os principais predadores dos mares, ocupando o topo da cadeia alimentar. No entanto, o evento de extinção que também dizimou os dinossauros marcou o fim de sua era de domínio nos oceanos. Número 4. Titanoboa. Se você tem medo de cobras, agora pode ser um bom momento para fazer uma pausa rápida. Há cerca de 60 milhões de anos, durante o período Paleoceno, nas águas pantanosas do que hoje é a Colômbia, habitava a maior cobra que já existiu, a Titanoboa. Com quase 15 metros de comprimento e um peso colossal de mais de 1.000 quilos, essa serpente superdimensionada era aproximadamente 10 vezes mais pesada do que a anaconda verde, que ainda reina nesses mesmos territórios atualmente. Lamentavelmente, a Titanoboa nunca teve a oportunidade de cruzar caminhos com o T-Rex. Ela surgiu apenas alguns milhões de anos após a extinção dos dinossauros. A Titanoboa dominava a vasta e pantanosa selva de uma era em que tudo era mais quente, úmido e maior do que hoje. E falando em grandeza, a Titanoboa era tão colossal que parecia desafiar as leis da física. É importante observar que todas as formas de vida evoluíram sob a influência constante da gravidade. A única razão pela qual criaturas incrivelmente massivas podem existir é devido à menor influência da gravidade quando se encontram no ambiente aquático. Os cientistas acreditam que isso também pode ter sido explorado pela Titanoboa para alcançar seu tamanho gigantesco. Essa criatura era tão colossal que provavelmente não conseguia se mover bem em terra e, portanto, passava a maior parte do tempo na água, comportando-se de maneira semelhante à sucuri, apesar de sua semelhança com as modernas. Imagine mergulhar em um rio apenas para ver a pele de uma dessas enormes feras à beira da margem. Quando se trata da dieta da Titanoboa, a resposta é simples. Ela comia qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Essa cobra gigante era uma predadora de emboscada que confiava em sua incrível força para sufocar suas presas. Titanoboa costumava espreitar e caçar principalmente répteis de grande porte, chegando a devorar tartarugas gigantes e até crocodilos. Por que e quando exatamente a Titanoboa foi extinta, ainda é um mistério, mas podemos apenas imaginar o caos que essas criaturas teriam causado se ainda estivessem por aí, lidando conosco, humanos. E para finalizar o nosso número 5, Kraken Triássico. Ao longo de séculos, pescadores compartilharam contos sobre uma criatura marinha aterrorizante, capaz de virar navios e devorar tripulações, conhecida como o Kraken. Essas gigantescas bestas encontraram seu lugar em diversos filmes de Hollywood. Mas será que elas realmente existiram? Em 1857, o naturalista dinamarquês Japetus Steenstrup examinou um grande bico de lula que havia sido encontrado, com cerca de 3 centímetros de diâmetro. Ele chegou à conclusão de que o Kraken era real, e que se tratava de uma espécie de lula gigante, a qual deu o nome de Architeuthis dux, ou lula governante. Desde então, aproximadamente 21 espécies de lulas gigantes foram descritas, com base em diferentes partes do corpo que foram encontradas nas praias. Essas criaturas indescritíveis vagam pelas profundezas do oceano, mas é desafiador determinar com precisão o quão grandes elas podem ficar, uma vez que exemplares completos raramente são encontrados. Algumas estimativas sugerem que a lula colossal, a maior espécie viva conhecida apenas por bicos encontrados em estômagos de cachalotes, pode pesar até 680 quilos,
e atingir 10 metros de comprimento. Embora não seja uma lula com proporções do tamanho de um kraken, o professor Mark McMenamin, do Mount Holyoke College em South Hadley, Massachusetts, acredita que tal fera possa ter existido em águas pré-históricas. De acordo com McMenamin, no início do período Triássico, poderiam existir lulas colossais de 30 metros que atacavam os ictiossauros. McMenamin propôs essa ideia pela primeira vez em 2011 durante a reunião anual da Sociedade Geológica da América em Minneapolis. Sua hipótese se baseou na descoberta surpreendente de 9 vértebras fossilizadas de ictiossauros em Nevada, organizadas em padrões lineares que ele argumenta se assemelhavam ao padrão de discos de sucção nos tentáculos cefálicos. McMenamin mencionou que os cefalópodes modernos são criaturas inteligentes e que os polvos, por exemplo, são conhecidos por colecionar ossos, conchas e pedras em suas tocas. No entanto, outros paleontólogos não estão totalmente convencidos, citando a falta de evidências claras de que os cefalópodes realmente armazenam presas. Alguns críticos até acusaram McMenamin de interpretar os ossos encontrados em Nevada de maneira excessivamente especulativa. No entanto, em 2013, McMenamin retornou ao local de Nevada e fez uma nova descoberta. Nesta ocasião, ele encontrou um fragmento que acredita ser a ponta de um enorme bico pertencente a um kraken do Triássico. Infelizmente, o fóssil não identificado está muito fragmentado para provar o tamanho do cefalópode a que pode ter pertencido. Embora haja poucas evidências de uma lula verdadeiramente monstruosa que exista hoje, as teorias de McMenamin sugerem que há razões para acreditar que essas lulas atingiram tamanhos incríveis no passado distante. E quando pensamos que apenas 5% dos vastos oceanos foram explorados até o momento, é completamente plausível que algo ainda maior e mais aterrorizante do que a lula gigante tenha existido além do alcance humano. Se você tivesse que escolher trazer de volta à vida uma dessas criaturas pré-históricas aterrorizantes, qual delas você escolheria? Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Obrigado por assistir. Até mais!